Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios. Na verdade, a gente usa a Bíblia aqui no telão e eu vou colocar alguns versículos aqui para você, mas é legal você dar uma lida lá também, Efésios capítulo 4, porque a minha versão, que eu coloquei aqui em cima, é a versão do João Ferreira de Almeida, que eu acabei querendo que você olhasse para algumas palavras que estão ali. Essa passagem, quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo, que a gente conhece um pouquinho dele, né? Se você não conhece, Paulo, ele não era um cristão originalmente, ele era um judeu, e no início da sua história registrada, ele perseguia os cristãos, ele era contrário à igreja, ele achava que ele estava fazendo um serviço para Deus, destruindo, dizimando, acabando com todo o movimento que a igreja tinha começado, porque parecia que vinha contra o que Deus tinha estabelecido no judaísmo. Então, Paulo, em algum momento, tem um encontro com Jesus. A Bíblia narra um momento onde Jesus aparece para ele, e a luz é tão forte que Paulo fica cego durante alguns dias, mas ele ouve uma voz de Jesus falando assim: por que você está me perseguindo? E Paulo não responde dessa maneira, mas talvez você questionasse: não estou perseguindo você, estou perseguindo outras pessoas, estou perseguindo um grupo de pessoas, um corpo que está aí se levantando e se desenvolvendo, aí um movimento. E Jesus está deixando muito claro: olha, se você mexeu com a minha igreja, você está mexendo comigo. Alguém diz amém? Né? Nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Então, qualquer coisa que toque em você, qualquer perseguição a você, enquanto igreja, Jesus leva para o lado pessoal. Ele fala: por que você está me perseguindo? Ele fala para Paulo. E Paulo tem um encontro genuíno, marcante com Jesus, começa a aprender e a descobrir quem ele foi. Paulo realmente crê, mesmo sem ter visto, crê nas testemunhas oculares de que viram esse homem numa cruz, morrer, todo o seu sangue vai embora. Né? Se você for analisar o que acontece na cruz, o sangue vai embora completamente, no caso de Jesus, 100%. E ainda assim, esses homens, essas testemunhas, esses apóstolos, os discípulos de Jesus, viram Jesus vivo. 3 dias depois, Jesus senta para tomar café com eles na praia. E muitas outras pessoas vão sendo testemunhas de que aquele homem realmente morreu e realmente ressuscitou. E Paulo crê nisso e começa a experimentar um tempo diferente na sua vida, onde a sua pregação é com base nessa verdade. Porque a gente aqui, 2000 anos depois, não tem talvez a intensidade do que isso significava. Mas toda e qualquer outra pessoa que tinha aparecido antes em nome de Deus, se dizendo ser enviado por Deus, ou até se auto-intitulando Messias, morreu e ficou morto. Né? E assim foi para sempre em todo e qualquer outro movimento religioso. Mas Jesus estabelece que tudo que está centralizado na pessoa dele, porque ele é o Filho de Deus, não morre quando ele morre, mas é reavivado na sua ressurreição, e nós podemos ter hoje. Eu queria tanto que você tivesse isso vivo dentro de você. Aliás, você tem que ter, se você é salvo em Jesus, você tem que estar muito vivo dentro de você, que a morte não termina com você, né? A sua vida não termina ali. Jesus fala: se você está em mim, você já passou da morte para a vida. A gente tem uma outra perspectiva a respeito de vida e de morte quando a gente entende isso de verdade. Jesus ressuscitou para que você saiba que você também vai ressuscitar, que Ele já estabeleceu isso. Na verdade, espiritualmente, você já ressuscitou juntamente com Ele. Alguém diz amém? Então, Paulo tem essa experiência maravilhosa e se torna um dos caras mais importantes na disseminação dessa mensagem. E é ele que começa a escrever, começa a estabelecer igrejas, fica um tempo lá, deixa um pastor lá, vai para outro lugar e não para de plantar igreja em tudo quanto é lugar, em todo o entorno do mar Mediterrâneo. Paulo, ali na Europa, na África, também na região do Oriente Médio, obviamente, Paulo começa a estabelecer bastante congregações. E aí, de repente, ele começa a escrever cartas para essas igrejas, para que elas mantenham, né, deem continuidade àquilo que foi começado. E essas cartas são tão preciosas que são guardadas, e a gente não faz ideia da história por trás disso. Tem tanta coisa que tentou eliminar e destruir essas cartas, mas elas foram mantidas e chegaram até nós. E nós temos ali princípios que Paulo pegou a respeito do Senhor Jesus e escreveu para a igreja, dizendo: olha, o que Jesus ensinou lá se aplica sim na vida da igreja.
E agora Paulo vai falar com muita propriedade para a igreja, e ele escreve, eu talvez mencione hoje um trecho que ele escreve para a igreja dos Coríntios, uma cidade que originalmente era uma cidade de profunda depravação, imoralidade, e tudo que você puder imaginar do que era imoral sexualmente misturado com religião. E de repente agora eles se convertem a Jesus e começam a mudar a sua vida, e Paulo tem que ajudar essas pessoas a crescerem, a amadurecerem. E ele escreve para lá: olha, vocês estão apresentando alguns sintomas, desculpa, de que vocês ainda não cresceram como deveriam crescer. E ele escreve para os Efésios também, falando um pouquinho a respeito disso. E nessa manhã, desculpa, gente, eu queria pontuar para você. Poxa, estava tão legal. Acho que eu tinha que ter feito meu exercício vocal, eu nunca faço, né, antes de subir aqui, mas a garganta está... Depois me arruma uma balinha aí que deve dar um jeito, qualquer uma, contanto que não seja aquela que arde tudo assim. Veja o que ele diz em Efésios no capítulo 4, para você entender o ponto principal, onde a gente quer chegar. Paulo fala da seguinte maneira, falando a respeito de Jesus, no versículo 11, ele fala assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui em Efésios capítulo 11, eu sabia que alguém ia me salvar. Obrigado, querido. Essa eu não gosto. Não, estou brincando. Você percebe 5 expressões aí em Efésios 11 do que a gente chamaria de títulos, mas na verdade são dons ministeriais. Quais são eles? Apóstolos, vai falando. Profetas. Essa classificação fica registrada em Efésios 4:11 para que a gente entenda que isso não são funções, isso não são títulos, isso são dons. E a igreja saudável experimenta dessas 5 posições, vamos chamar assim, desses 5 dons ministeriais. Pastores, e cada um tem uma função diferente, claro. Tudo que Deus estabelece, Ele estabelece um para completar o outro. E a gente vai perceber que isso é importante. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é porque no versículo seguinte ele explica o propósito disso. Ele fala, deixa eu botar aqui. Agora vai. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, quando Paulo escreve, eu penso que, inspirado pelo Espírito, ele fala sobre essa expressão que a gente precisa lembrar: aperfeiçoamento. Os santos somos nós, a igreja. Mesmo que você diga, eu não sou santo, coisa nenhuma, a Bíblia diz que você é, né, em Cristo Jesus. Então, o aperfeiçoamento dos santos significa que você está de um jeito, você tem que ficar um pouco melhor do que você era. Você tem que ser aperfeiçoado. Sempre tem um passo a mais para ser dado. Você não sabe alguma coisa, você tem que aprender para se tornar um pouco melhor. Quem está acompanhando aqui, diga amém. Isso é aperfeiçoar. Todos nós já fomos aperfeiçoados em algumas coisas. Você já se tornou melhor em algumas coisas, desde criança até hoje. É isso mesmo, né? A expectativa que todo mundo tem nos filhos é que eles cresçam. Eu olho para os meus filhos, eu sinto saudade deles pequenininhos, mas eu estou feliz da vida que eles cresceram. Graças a Deus, né? Porque a expectativa era essa, eles derem os próximos passos. Para quê? Para aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço. Diga bem alto: há um serviço. Existe um serviço, existe algo para ser feito. Por quem? Pelos santos, pela igreja. Então eles têm que ser aperfeiçoados para desempenhar, para cumprir esse serviço. Finalmente, para quê? Para edificação, para crescimento, para essa expansão, para o alargamento, para ir mais longe enquanto corpo de Cristo. Então, existe Deus traçou um plano para que a igreja crescesse, não apenas numericamente, no final das contas, numericamente também, mas para que houvesse um aperfeiçoamento, para que se desempenhasse bem cada um a sua função. Mais alto que você está agora. Então, crescimento, né? O que tem que acontecer? Às vezes você consegue identificar facilmente áreas na sua vida onde você não está crescendo. Acontecer, e tem que haver correção na nossa vida. Então hoje eu vou apontar apenas para um aspecto. A gente poderia falar de um monte, talvez a gente faça isso. A gente tem algumas séries gravadas aí que a gente fala sobre vários aspectos de imaturidade apontando para crescimento.
Nessa manhã eu queria apenas apontar um, até por conta dessa expressão do feriado, a expressão carnaval. A gente, acho que a maioria sabe, significa festa da carne, né? Carnaval. E a gente faz imediatamente uma associação que carne, ou ser carnal, significa principalmente ser imoral. Na igreja, a vida do ser humano, eu quero apontar isso para você hoje, já vou dizer agora para você, diz respeito à imaturidade, a se tornar ainda imaturo, sabendo que sim, tem uma caminhada pela frente. Se você começou a andar com Jesus há pouco tempo, é natural que a sua carne, que essa parte da sua alma e do seu corpo queiram dominar sobre o seu espírito. Mas você vai crescendo, você vai dando um passo de cada vez e vai, cada dia, ajustando algumas coisas. Se você já é um cristão há muito tempo, Paulo vai escrever para você e para mim que é esperado de nós que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente não fique no mesmo estágio. Então, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala, vou trocar a bola de lugar, eu não pude escrever para vocês como espirituais, eu tive que escrever a vocês como carnais. Ele faz essa distinção, esse contraste entre essas duas classes, carnais e espirituais. Então existe essas duas qualidades de homem, pelo menos. Na verdade tem uma terceira. Paulo fala sobre o homem natural, é aquele que nem nasceu de novo, é aquele que ainda nem teve encontro com Jesus. Então, se eu fosse fazer aqui uma estatística, quantos aqui são espirituais, quantos aqui são carnais, você talvez ainda não soubesse dizer. Mas, e ninguém tem que dizer para você se você é ou se você não é. Mas você precisa saber a respeito de si mesmo. Você precisa fazer essa análise pessoal. E, em seguida, se você quiser, tomar alguma decisão. Como eu disse para você, a gente não vai analisar. Quando eu leio essa frase, eu penso, Senhor, será que a gente está tudo da plenitude de Cristo? Então, se você não sabia, eu acho que a maioria sabia, você se tornou um cristão, você foi chamado por Deus para fora, você foi chamado por Deus para se envolver com a sua família, para crescer, para chegar em algum lugar, para se parecer cada dia um pouquinho mais com Jesus. Quem entendeu, diga amém. Verso 14, eu gosto muito desse versículo, para que não mais sejamos como meninos. Que se ele não tivesse escrito, a gente poderia até chegar a essa conclusão, mas é tão bom que está escrito. Deus não quer que você permaneça no mesmo estágio, especialmente no estágio de infantilidade. O que os meninos fazem? São agitados de um lado para o outro. Verdade. Quando acabar o culto, você vai ver, né? A gente sabe disso. E levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E Paulo marca esse ponto de que crianças são facilmente enganadas. E imediatamente a gente pensa assim, bom, é verdade, realmente, crianças a gente tem que tomar cuidado, os pais têm que ser cuidadosos de ensinar, de instruir. E a gente nunca olha para a gente e percebe aonde nós estamos sendo enganados. Mas deixa eu dizer para você, não tem ninguém aqui que escapa de em algum lugar na sua vida, talvez um lugar muito profundo dentro de você, ou um lugar bem escondido dentro de você, um engano pode estar lá. Você pode estar acreditando em algo como se fosse verdade, e na verdade não é. Como eu disse, hoje eu quero apontar para uma dessas coisas. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos ler esse versículo juntos? Todo mundo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, todo mundo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Como é que você descobre que você precisa crescer? Primeiro, é óbvio que onde quer que você tenha chegado, há espaço para crescimento. Mas existem algumas coisas, eu vou listar algumas e vou falar de uma. Se você ainda não entendeu a importância de receber a palavra, se você ainda não entendeu a importância de receber a palavra no coração e não apenas na mente, se você ainda não entendeu a importância de estar envolvido com outros cristãos,
Porque tanta coisa acontece para a gente pensar que, não, eu não preciso, eu vou ficar só com Jesus, eu não preciso de mais ninguém. Enquanto isso, Jesus estabeleceu que você tivesse comunhão com Ele a partir de comunhão com os outros. Ele estabeleceu que você tivesse experiências boas e ruins com pessoas, para que você revelasse Jesus para elas e elas revelassem Jesus para você. Mas quando nós não entendemos a necessidade de congregar, de estarmos juntos, é uma revelação de que precisamos crescer. Quando você guarda rancor, quando você tem inveja, quando você tem ciúmes, quando você não se permite ser dirigido pelo Espírito, mas você diz sim a tudo que a tua carne quer, isso significa viver carnalmente. E agora eu digo para você, o pulo do gato aqui é o seguinte: viver carnal é ser dirigido pelo sentimento. Tudo que eu quero eu faço, tudo que me dá vontade de fazer eu faço. Se eu quiser, se tiver a mão, eu vou fazer. E a gente nunca diz não para si mesmo. Nós não estabelecemos certas disciplinas para dizer, isso aqui não vou fazer. Quando você estabelece algumas disciplinas, por exemplo, fazer uma dieta, um exercício, algum ajuste em relacionamento, você estabelece, você está indo contra você mesmo, porque você queria fazer diferente. Não é? Hoje, se você está em dieta, você vai comer uma saladinha daqui a pouco, mas se colocar uma picanha perto de você, você vai dizer não para você mesmo com uma dificuldade imensa. E outros vão dizer, não, me dá 3, por favor, moço. Porque a gente muitas vezes não aguenta. Porque dizer não para a sua própria carne é um exercício, primeiro, muito mais difícil do que parece, ele é doloroso e ele é demorado. Ele é para uma vida inteira. Por isso que a gente vai começar a falar disso na semana que vem. Como você pode ter vitória, mas não é a curto prazo, é entendendo que existe um processo. Quem está vivo aí, diga amém. E finalmente, esse que eu quero falar com você. Se você ainda fica ofendido facilmente, se você se ofende facilmente, e imediatamente eu acho que você consegue olhar para você mesmo e se perguntar, será que sou eu? E alguns de nós imediatamente falam, graças a Deus eu não sou assim. Outros digam, eu não sei, eu acho que eu não sou. Mas hoje eu queria que você pensasse um pouco mais sobre isso. Porque isso é grande para Deus. Quando nós nos ofendemos facilmente. A gente falou isso a semana passada. Quando você percebe que você não está crescendo espiritualmente, você não está experimentando a presença de Deus como você experimentava antes, e não entende às vezes qual é o seu propósito, qual é a razão pela qual você nasceu, tem tudo a ver com os seus relacionamentos. Você não consegue realmente experimentar um crescimento espiritual se não entender que Deus está olhando para relacionamento o tempo todo. A gente acha que crescimento espiritual se resume em ficar melhor na Bíblia. Eu entendo mais da Bíblia, eu oro mais, eu tenho disciplinas espirituais na minha vida, eu faço jejum 3 vezes por mês, seja o que for. A gente acha que se a gente cumprir algumas coisas, fizer uma quantidade de orações, estudar, fazer um seminário, fazer todas as escolas que tiverem ao nosso alcance, crescer intelectualmente e até mexer um pouco, né, em questões emocionais que vão te ajudar a se firmar, que a gente cresceu. No entanto, Deus só está olhando para os seus relacionamentos. Deus só quer saber como é que você está tratando quem está perto de você, como é que você está tratando sua esposa, seu marido, seus filhos, as pessoas que estão em volta, as pessoas que você se encontra diariamente, as pessoas que você se encontra de vez em quando. É incrível, quando a gente falou bastante isso, marcou muito meu coração no final do ano. Jesus estabelece um novo mandamento, que vai ser o que vai reger a sua nova aliança. Eu nunca tinha tentado para isso até os 90 dias, quando a gente fez setembro, outubro, novembro, que Jesus está algumas horas de ir para a cruz, algumas horas ele vai estar crucificado, e ele está com seus discípulos, e ele diz, chegou a hora, gente, estou firmando agora com vocês uma nova aliança, essa é a nova aliança. Ele levanta o cálice e diz, como quem vai selar aquilo, é a nova aliança no meu sangue, em favor de vocês, eu pago tudo, vocês só recebem. E ele estabelece, então tem um novo mandamento, porque toda aliança tem regras, tem que ter, e ele só botou uma,
Os discípulos estavam acostumados com 600 e tantas leis. Jesus resume, e todo mundo concorda, todo mundo, os fariseus concordam, os mais pecadores concordam, os discípulos de Jesus concordam. Dá para resumir em duas? Dá. Amar a Deus e amar as pessoas. Se você amar a Deus com tudo que há em você e amar as pessoas, você está cumprindo as outras leis todas. Paulo depois escreve muito bem sobre isso, só que Jesus vai e fala, vamos reduzir um pouquinho mais. Jesus, duas está ótimo. O que você vai tirar daqui? Você vai tirar amar a Deus? Você vai tirar amar as pessoas? E Jesus faz algo que a princípio pode ter sido estranho para eles, mas rapidamente você vai compreender. Ele tira o amar a Deus. Um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu. Não como você é amado, não como você se sente amado, não como você acha que deve amar, como eu amei vocês. E assim resolve. E Jesus fala, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos, que vocês são de Deus de verdade, se vocês amarem uns aos outros. Por que ele tirou o amar a Deus? Porque Deus, ele é intensivamente, ele é grandiosamente amado quando você ama o próximo. Eu e minha esposa já conversamos algumas vezes sobre isso, como poucas coisas deixam a gente mais feliz do que ver nossos filhos bem. O som que eu mais gosto de ouvir na minha vida toda é a risada dos meus filhos. Não tem nada que se compara. Se você fizer algum mal a eles, você está lascado comigo. Mas se você fizer alguma coisa boa, você não precisa fazer mais nada para mim. Quantos estão entendendo aqui? Quando você ama os filhos, você imediatamente atinge os pais. Então Deus está estabelecendo que, para simplificar para mim e para você, não precisa chegar para ele e falar, eu te amo, mesmo que você ame com um profundo sentimento. Ele vai falar, que bom que você me ama. Pega tudo isso e joga na vida do teu marido, da sua esposa, dos seus filhos, das pessoas que eu estou colocando perto de você. Porque é isso que é a revelação do amor que você tem por ele de verdade. É quando ela é lançada sobre a vida de pessoas. Amém? Vamos lá, alguns estágios de crescimento antes de você voltar para casa. Quem é você aqui? Pequenininho, médio, um pouquinho maior? Criança ou adulto? Nível de amadurecimento, só no que diz respeito à ofensa. E talvez você dizer, pastor, tinha mais um que você esqueceu. Deve ter mais uns 5 ali no meio. Talvez tenha um que seja um bebezinho de fralda do lado de cá, que é a pessoa que simplesmente não pode ser ofendida por absolutamente nada e simplesmente quebra tudo na vida porque foi ofendido. Não sei se tem, mas vamos lá. Primeiro estágio, eu estou estabelecendo esses 4 estágios porque isso Deus colocou no meu coração hoje. Apenas em relação à ofensa, eu não estou dizendo que isso aqui é todos os níveis que a gente poderia trabalhar sobre o amadurecimento, mas no que diz respeito à ofensa, eu coloquei 4 níveis. O primeiro de todos é o que é muito ofendido. Então, esse é o menos maduro, é o mais imaturo. Ele é mimado. Você sabe como é que é alguém mimado? Deixa eu te explicar essa expressão. Mimado significa que você recebe tanto que você não sabe dar valor àquilo. Qualquer pessoa que experimentou um grau de vida e tem que ser levado para um outro nível bem mais baixo, não está pronto para aquilo, porque acostumou. Então, ser mimado não necessariamente, imediatamente, é algo negativo, mas se torna quando você tem que mudar completamente no seu ambiente. A pessoa que é facilmente ofendida, e quando é ofendida de verdade, aquele relacionamento é rompido, ele é quebrado. E se houver uma oportunidade de pagar aquele mal com o mal, eu vou aproveitar a oportunidade, porque aquela pessoa me feriu. Qual é um dos sentimentos mais fortes, que a gente não vai chamar de vingança, porque a gente está na igreja, mas em relação a se ofender, a ser ofendido, o sentimento, a dor é tão grande, que a única coisa que você pensa, eu queria que aquela pessoa sentisse a mesma dor que eu senti.
Eu queria que... E você vê isso, né? Você vê isso nos filmes. Você vê o filme de vingança, quando tem uma vingança. O que aquela pessoa quer? Que sinta o que eu senti. Eu quero que você experimente a dor que eu estou experimentando. Então o que você fez foi tão grave, e você não faz ideia, e você não imagina como eu me senti. Então eu preciso que você sinta, eu preciso que você faça ideia, eu preciso que você descubra o que eu senti. Então, se isso toca em alguma parte da sua vida, eu, particularmente, você pode ficar chateado comigo, mas fica só comigo, porque eu não estou usando a Bíblia para isso, eu estou usando alguns pontos que Paulo vai colocar, mas eu estou chamando você de muito ofendido, que é o estágio de imaturidade hoje, mais baixo aqui dos 4 que a gente vai falar. E essa pessoa que é muito ofendida, como as outras todas, ela pensa, eu tenho direito de me sentir assim. Deixa eu dizer para você, você tem direito. Mas se Jesus é o teu Senhor, você abre mão dos seus direitos e faz o que Ele te mandou fazer. Posso ouvir um amém de qualquer pessoa? Amém. Você tem direitos? Tem. Eu também, todo mundo. Mas se você deixou que Ele, né, se você estabeleceu que Ele é que manda, não é você, você abre mão do que você acredita que é seu direito. Então, a pessoa que se sente muito ofendida na questão de amadurecimento espiritual, ela tem muito ainda para aprender. Não precisa demorar uma vida inteira, mas ela não pode abrir mão. O que acontece com essa criança espiritual, o que acontece com essa pessoa imatura por conta da ofensa, é que, em geral, ela fica aprisionada ali, e isso impede o seu crescimento. Pessoas que não conseguem perdoar de jeito nenhum, e tem suas razões, tem seus motivos. Se você conhecer essa história, você ia dizer, não perdoa mesmo, não. Porque o que fizeram foi grave demais. Mas isso não tem nada a ver com ninguém, é entre você e Deus, e entre você e aquela pessoa. Se você se sentiu ofendido, e a ofensa foi grave, e pode ter sido a pior de todas, você pode ser o campeão aqui na igreja de ter sido ofendido, ainda assim, a decisão é sua. Se aquilo vai dirigir a sua vida, se aquilo vai determinar as suas decisões, se aquilo vai dirigir os seus sonhos, se aquilo vai levar você para algum lugar ou vai manter você parado. Mas a verdade é que sim, aquele relacionamento está rompido e dificilmente vai ser restaurado. E se houver uma oportunidade de retribuir o mal com o mal, se houver uma oportunidade de pegar aquele mal que foi feito a mim e devolver em algum nível, ou quem sabe até mais, se eu conseguir fazer aquela pessoa sentir pior ainda do que eu me senti, eu ganho nota 10. Né? Melhor ainda, porque eu consegui falar, não mexe comigo. Ninguém pode mexer comigo, porque senão a retribuição é grande. E a gente dá vários nomes para isso. Hoje eu estou dando de imaturidade espiritual. O segundo nível é a pessoa que não é muito ofendida, mas ela se sente ofendida. E na maioria das igrejas, aqui não, graças a Deus, isso é uma classe muito comum. Pessoas que se ofendem com facilidade, mas não naquele nível tão intenso que aquilo se torna a coisa mais horrível da sua vida para sempre, não, mas eu me sinto ofendido, alguém me ofendeu, e eu não estou classificando todos os tipos de ofensa, né? Tem gente que se sente ofendido porque ouviu uma resposta um pouco mais, alguém reagiu de uma maneira um pouco mais severa. Tem gente que não se sente tão ofendido com isso. A gente estava até conversando com o Guilherme, que casou essa semana, um rapaz aqui, era daqui da igreja, falando que ele mora na Alemanha e que, na experiência dele, eu acho que é difícil a gente generalizar, né? O alemão é assim, o americano é assim, o brasileiro é assim, eu não gosto muito de generalizar, mas ele, na experiência dele, viu que a maioria dos alemães com quem ele lidava tinha uma frieza muito grande, de não ficar tão preocupado, de responder, de escolher muito as palavras. A pessoa falava com ele, ele deu um exemplo que ele chegou para alguém, falou, você pode resolver isso para mim? A pessoa falou, não é comigo não, é com outra pessoa ali. E ele, de antemão, pensou que se fosse aqui no Brasil, a gente, né, se sente um pouco ofendido, porque a pessoa pode tratar com mais carinho aquela situação. Não, olha só, isso aqui, você pode procurar. A maneira como a pessoa falou foi muito prática.
Era cultural. Não queria ofender. Algumas horas depois estava ótimo, estava tudo tranquilo. A pessoa não estava chateada com ele, nem ele com a pessoa. Mas tem gente que facilmente se fica ofendida por causa de uma palavra que ouviu. Isso acontece muito. Tem outros que porque não olhou para mim, virou a cara. Tem outros porque eu fiz uma coisa e a pessoa não me agradeceu, ou não fez nenhum gesto para mostrar que ficou contente, não foi recíproco. Tem outros que ficam ofendidos, e aí todo mundo vai dar razão, porque foi agredido de alguma maneira, porque experimentou algum tipo de violência, porque foi seriamente injustiçado, porque foi traído, porque mentiram para ele e aquilo destruiu uma parte da sua vida, porque alguém tomou uma decisão que afetou seriamente o seu futuro. E motivos para sentir ofendido, todo dia tem vários. E, por favor, não entenda que eu esteja minimizando, diminuindo a sua dor. Eu, com certeza, entendo e até experimento, às vezes, a sua dor. Mas hoje a gente não está aqui para falar dessa intensidade. Está falando para que, em qualquer intensidade de dor, o que você faz? Que decisão você toma? Então, essa pessoa aqui, ela se ofende com facilidade. Também é mimada. Porque se acostumou, entendeu que não deveria ser assim. O mundo não poderia me tratar assim, essas pessoas não poderiam, especialmente crentes, especialmente os irmãos, não poderiam me tratar assim, mas eu fui tratado dessa maneira. Só que essa pessoa, ela tem o seguinte discurso, Quando você conversa com ela, ela tem uma lista longa de ofensas que várias pessoas fizeram, mas ela fala, não, mas está tudo bem, eu estou tranquilo. Pastor, está duro, está difícil, você não faz ideia de como eu tenho sofrido, mas Deus tem me abençoado, Na verdade, tem todo um discurso de que estão por cima daquilo, mas na verdade o sentimento está lá, e situações nunca foram ajustadas, nunca sentou para conversar, nunca foi procurar, nada foi feito, vai remoendo, mas tem uma aparência de que está tudo bem. Muitas dessas pessoas que eu botei não precisam do relacionamento, mas ainda que precisasse, evitaria a todo custo. Então, tem que conviver? Eu vou conviver, mas se eu puder, vou frequentar a mesma igreja? Vou, mas se possível não vou conversar com aquela pessoa. Vou frequentar o mesmo ambiente de trabalho? Tem que frequentar, mas o que eu puder não falar com ela, eu não falo. Vamos dormir na mesma cama? Vamos, mas de preferência sem falar nada. E em tantos níveis isso poderia acontecer, e nós escolhemos. Deixa eu te falar uma coisa, e eu sei que nem todo mundo vai gostar de ouvir isso, mas ninguém pode te ofender se você não permitir. Você escolhe o quanto que aquilo realmente te afeta. E eu provo para você, a Bíblia vai falar a respeito disso. Tem pessoas que foram ofendidas com ofensas que eu e você consideraríamos muito maiores do que as nossas, mas que reagiram completamente diferentes, que escolheram um outro caminho. E a gente está falando hoje de maturidade. Quem está acordado aí, diga amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Opa! Aí tem o terceiro, esse aqui, eu acho que é uma classe que muita gente na igreja também vai se identificar. Ele é pouco ofendido. Ninguém gosta de ser ofendido, ninguém aceita ofensa, mas a gente sabe que a vida é assim mesmo, a gente vai caminhar nessa vida e as coisas vão acontecer, eu posso ser ofendido. Claro que eu vou ser ofendido. São pessoas que já estão preparadas, que sabem que vai acontecer. Mas, claro, tem limites, a gente não aceita, a gente não gosta, isso não pode ser aceitável, mas eu estou crescendo espiritualmente, eu estou amadurecendo, eu vou aprender a lidar com isso de uma maneira adulta. Então, a maneira como essa pessoa vê que aparentemente fica bem, e em muitos casos fica bem mesmo, mas na maioria dos casos ela aparenta que ficou legal, apesar da ofensa. Ela mantém o relacionamento, mas evita se expor. O que é muito saudável. Se você é o tempo todo ofendido, você não precisa ficar se expondo àquela ofensa o tempo todo. Não é muito saudável para você ficar o tempo todo se expondo, às vezes da mesma pessoa. Se você pode, você evita, não tem problema. Então, essa pessoa, ela já é bem mais madura que as outras duas. E ela experimenta isso, mas ela toma uma decisão. Bom, eu estou muito bem resolvido com essa situação, mas me isolo um pouco, não preciso ter relacionamento, não preciso
E se precisar eu vou ter, mas de preferência eu tenho controle sobre a minha situação, porque eu não preciso e nem gosto de ser ofendido, mas consigo tratar com uma certa facilidade. O último grau não é alguém que gosta de ser ofendido, mas também é, né? E apesar de ser ofendido, eu coloquei o nome de que ele não é. Significa que por parte do ofensor, claro, a ofensa aconteceu, mas por parte do ofendido, ele escolheu que aquilo não vai ser uma ofensa para ele. Quem está entendendo aí, diga amém. É possível isso? É totalmente possível. Totalmente. Um escritor da atualidade falou, e eu, claro, não posso repetir as palavras, ele fala muitos palavrões, mas ele falou de que se alguém xinga você de um determinado nome, por que você vai se ofender? Porque se alguém xingou você daquele nome, só tem duas opções, aquilo é verdade ou é mentira. Se for verdade, aceita a verdade. Se for mentira, paciência, você não pode fazer nada com aquilo, deixa a pessoa acreditar no que ela quiser acreditar, mas você escolhe se você vai ser ofendido ou não. Eu concordei com ele, e eu acho que a gente pode crescer para isso. Não estou dizendo que é fácil falar a beça, mas que com certeza é um grau onde Deus quer que nós cheguemos, a Bíblia vai confirmar. Onde eu não permito. Por que isso é tão importante? Coloquei aqui que ele é maduro, que ele não muda, o seu comportamento não muda por causa da ofensa. Ele não se torna tão exclusivo, ele não pensa assim, bom, eu vou selecionar melhor. Não, ele continua vivendo, ou ela. Mantém o relacionamento com o ofensor. De que maneira? Se houver oportunidade, se não houver, ele vai buscar oportunidade de pagar aquele mal com um bem. E aqui que eu acho que eu perco metade da congregação que fala, tá bom, pastor, isso aí não dá não, né? Isso aí já é demais. Eu entendo. E eu não acho que a gente consegue ser assim imediatamente, mas é tão importante que a gente olhe para isso, que a gente estabeleça um alvo a chegar. Como eu disse para você, a gente tinha muita coisa que poderia explorar sobre crescimento, sobre se tornar maduro. Mas lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai escrever, e eu acho que eu coloquei aqui, deixa eu ver, foi? Irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Paulo não está fazendo elogio, dizendo, que gracinha que vocês são. Ele está, de uma maneira muito dura, dizendo à igreja, não era o que eu esperava de vocês. E ele, Paulo, tem condição de falar isso para a igreja, para os líderes daquela igreja, quem quer que seja, porque ele experimentou ofensas incríveis, mas descobriu como lidar com aquilo. Ele fala, mas como carnais, como crianças, veja o que significa carnal. Como imaturos, como crianças em Cristo. Ele falou, dê a vocês leite, não alimento sólido. Claro, criança tem que beber leite, não pode dar, não. Hoje vai ter uma feijoada, não tem como. Para criança tem que ser alimento líquido, você sabe, bebezinho, toma leite. Então o que Paulo está dizendo? Na hora que eu tinha algo para passar para vocês, como algo de Jesus, algo que eu recebi de Jesus, algo maravilhoso, mas que era extremamente profundo, eu não pude. Vocês não iam conseguir aguentar. Ele fala, vocês não poderiam suportar, vocês não estavam em condições de recebê-lo. Como uma criança não pode receber um alimento sólido, eu não posso dar a vocês uma palavra sólida, profunda, porque toca em relacionamento e muda a sua vida, e você não está nem um pouco pronto para isso. Então vamos falar de coisas elementares, vamos falar de coisas que vocês já ouviram há 10 anos atrás, mas a gente volta a falar hoje porque ainda não cresceram. Paulo está dando uma bronca light, uma bronca gospel na igreja, dizendo, de fato vocês ainda não estão hoje em condições. Queridos, eu queria que você soubesse, quando eu recebi essa palavra, eu particularmente não estou com nenhuma crítica em relação à igreja, eu não estou aqui dizendo para vocês as mesmas palavras. O pastor André aproveitou hoje, para dar aquela cipuada na igreja, o pessoal tem que crescer mesmo. Não, tinha mais um aí, acabou. Acho que esse era o último. Tem mais um, olha aí, sumiu só. Porque ainda são carnais, e ele explica assim, vocês não conseguem suportar até hoje por causa da carnalidade de vocês, porque visto que há, ele fala, inveja e divisão, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então Paulo diz, a imaturidade cristã faz você se parecer com o mundo,
Quando você é imaturo espiritualmente, você se parece menos com Jesus e se parece mais com o pessoal lá de fora. E eu não posso ajudar vocês a crescerem se vocês não quiserem crescer. Então, e Paulo listou só duas coisas aqui: inveja e divisão. As duas coisas têm a ver com relacionamento. E qualquer outra coisa que ele vai tratar, acaba isso. Continua lendo a carta, continua lendo as outras cartas, ele termina falando: vocês devem fazer igual Jesus fez com vocês. E se alguém ofendeu vocês, vocês não retribuem, sendo frios, sendo seletivos, vocês retribuem dando graça, dando exatamente o que aquela pessoa não merecia. Não sei se você estava aqui quando a gente falou na série sobre Davi. A série chamava isso, Davi. Um dos capítulos que a gente tratou aqui foi um encontro que ele tem com uma mulher chamada Abigail. Abigail era casada com o homem Nabal, e ali tem os 3 exemplos. Nabal, ele era péssima pessoa, e ele recebia coisa boa e retribuía com o mal. Davi, porque foi retribuído, foi porque recebeu o mal, então vai retribuir com o mal também. Abigail é que dá o grande exemplo, essa mulher, mostrando para todo mundo que mesmo tendo recebido o mal, você pode retribuir com o bem e salvar muita gente por causa disso. E aí que está, a gente não percebe o egoísmo da nossa parte quando nós guardamos certos sentimentos, certos rancores, certas dores, achando que aquilo está afetando só a gente, mas está afetando, deixa eu te falar, muito mais gente do que você imagina. Tem coisa que já era para ter acontecido na sua vida ao seu redor e não aconteceu. E não é porque as coisas não aconteceram, é porque a gente guarda certas coisas e se firma em certas coisas do passado e não abre mão e está arraigado. Eu tenho direito. Você sabe o que fizeram comigo? Você sabe o tamanho da minha ofensa? Você sabe o que fizeram com minha esposa? Você sabe o que fizeram com meu marido? Você sabe o que fizeram com meu filho? Porque quando é com alguém da família é pior ainda. Você sabe? Não sei. Mas foi muito grave. Ainda assim a Bíblia não mudou. Continua dizendo a mesma coisa. Mas é injusto eu perdoar, eu liberar aquela pessoa, eu deixar para lá, eu tomar uma decisão que aquilo não vai me ofender. Ninguém falou que tinha que ser justo. Na verdade, quando você abre mão de que justiça seja feita segundo você considera justiça, você abre espaço para a justiça de Deus. Deus derramou graça sobre nós. Ele derramou amor sobre nós, nada que a gente merecia. É a expectativa dele que a gente deixe isso fluir através de nós. E encontre a vida de pessoas. Você se parece extremamente com Jesus quando você dá a alguém algo bom que aquela pessoa não merecia. Ela merecia o contrário, ela merecia o pior, mas você se deixou ser um instrumento de graça de Deus e retribuiu com algo tão bom que ninguém merecia e que merecia justamente o inverso, mas porque você é mão, pé, boca de Jesus, essa pessoa está experimentando a graça de Deus. Hoje é para você olhar para você, não é para mais ninguém, e descobrir no quesito ofensa, porque eu acho que você está crescendo em muitas áreas, tenho certeza. Mas no quesito ofensa, aonde eu estou? Qual é o meu grau? Qual é o meu nível de maturidade? E eu acho que você está, e não me entenda mal, não por minha causa, eu creio que o Espírito Santo está nos dando um presente maravilhoso nessa manhã. Está nos dando não apenas instrução, mas uma palavra de transformação nessa manhã. Eu queria convidar você a recebê-la de todo o coração. Você recebe? Amém? Vamos orar junto? Vou convidar você a ficar de pé.